todos bem-vindos, né? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente em nossos corações. Neste momento nós vamos harmonizando nosso pensamento, nosso coração, né? Para que nós possamos desfrutar desta noite muita paz e harmonia, para que nós possamos fazermos aquela reflexão sobre os ensinamentos da noite, que está a cargo da nossa irmã Terezinha, que ela seja amparada também pelos benfeitores da casa, pelos amigos espirituais que trabalham no serviço do Cristo Jesus. Nossa gratidão a ela. E nós, neste momento, com nossos pensamentos, tranquilamente, colocando a figura sublime de Jesus, para que Ele esteja sempre para caminhar conosco, para que nós possamos vencer todos os nossos pecados do dia a dia, da nossa vida, do nosso cotidiano, seja mais amparado, que nós possamos ver em Jesus aquela força íntima que nos impulsa a caminhar, a ir sempre para frente, procurando sempre o nosso destino, que é chegarmos um dia à perfeição junto do Pai. Eu sei que a caminhada não é fácil, ela é difícil, mas ela não é impossível àqueles que congregam o Pai junto de nós, a Jesus em nossos caminhos. Então, sendo assim, nós te pedimos, fica conosco, Mestre Jesus, fica conosco, Jesus, hoje e sempre, e que a tua paz permaneça em nossos corações. E assim seja. Agora, com a palavra, a nossa irmã Terezinha, que está a cargo dela a eleição da noite. Boa noite a todos. É sempre muito bom, né, a gente estar nessa casa de bênção, de oração, né, onde a gente busca sempre o equilíbrio, né, a força, para nós passarmos então uma semana com mais energia. Eu peço desculpa, né, para quem já ouviu essa palestra, porque eu já fiz ela e na quarta-feira passada à tarde aqui, o Rocker estava, o Rocker vai de novo, hein, Rocker? Mas a gente vai falar hoje sobre o cego Bartimeu, ou o cego de Jericó, tá? A gente fala do cego Bartimeu porque era o nome que ele usava, né? Mas ele era lá de Jericó. Nessa passagem do cego, nós vamos falar a respeito do livro Rabboni. Nesse livro, Rumo Certo, é Rabboni, Rumo Certo, são 2 volumes, né? O outro é Caminhos da Redenção. E nesse livro, então, ele conta a história de um judeu muito orgulhoso e também muito rico, chamado Ingard. E esse judeu, ele perdera a esposa há pouco tempo, né, a esposa amada, e ele não se conformava muito com a perda da mulher querida. E ele resolve, então, sair do mundo para fazer ou buscar um refrigério para suas angústias, né, para serenar mesmo o seu coração angustiado. Sem que ele se apercebesse, sem que ele nem tomasse conhecimento, ele começa a ser arrastado pela região da Palestina. Logo depois, então, que a sua esposa morre, ele vai a uma viagem até Roma, e lá, então, ele fica sabendo, através, né, das pessoas que estavam lá e de alguns companheiros, ele fica sabendo, então, que havia um jovem muito sábio, mas assim, que trazia sempre consigo bastante ensinamento e trazia também uma meiguice que era inconfundível. E que esse profeta, então, ele fazia curas e trazia uns ensinamentos diferentes, assim como uma doutrina até então, que para eles, para aquela região de Roma, era totalmente desconhecida. Ele fica encantado com esse jovem, né? E ele fica assim, eu gostaria de conhecer
ele volta então para Sicília, né, na cidade de Sicília, onde ele morava, mas aquele pensamento daquele jovem, daquele profeta, não saía da sua mente. E ele fica assim, às vezes passando dias, se perguntando: será que eu desejo realmente vê-lo? Ou se isso é só uma sugestão da minha mente? Passado algum tempo, então, ele resolve que ele vai em busca desse jovem profeta. E ele deixa, então, na sua casa, tomando conta da propriedade, os 3 filhos e leva consigo, então, 3 escravos. E partem. A viagem, então, é uma viagem bastante turbulenta e acontece, assim, várias intercorrências durante a viagem. Mas numa dessas intercorrências, então, eles são obrigados a parar em Cesareia. E ao aportarem, então, em Cesareia, Engar pede a um dos seus escravos que vá até a cidade, ou lá naquele lugar onde eles estão, no porto, lá, para ver se ele conseguia alguma informação a respeito desse jovem profeta. Quando o escravo retorna, então, ele fala, então, que ele ficou sabendo, através das pessoas dali, que esse jovem, ele transitava entre Cafarnaum, na Galileia, até Jericó. E ele resolve, então, ir para Jericó, esperar e ver, então, esse profeta, porque ele tinha uma ansiedade muito grande de poder conversar com ele e buscar esse refrigério que ele queria e que ele precisava. E ele vai então para Jericó, pede então para que os escravos achem uma casa para ele, e ele consegue então uma casa assim, já meio afastado da cidade, não muito ali dentro daquele burburinho da cidade. E ele lá então ele se arroja, ajeita tudo lá e fica. Um dia então ele recebe a visita de um homem. Ele está sentado na sua varanda e aquele homem então se aproxima, que ele não conhece, porque ele não conhecia ninguém ali daquele lugar. E quando ele então começa a conversar, né, ele se apresenta e conversa com ele, e fala, e o homem então chamado Salu fala com ele então que alguma coisa, ele não entendia o porquê, mas alguma coisa, uma força o levava até ali. Ele falava que ele tinha necessidade, era como se fosse uma necessidade que ele tinha de estar ali, naquela casa, conversando com aquele homem. E depois deles conversarem, começam a conversar, eles entram, sentam, conversam. E Salu então fala para Engar que ele é um cristão e que ele já teve até a oportunidade de ver e ouvir o jovem profeta. E Engar, então, ele se interessa muito mais ainda por esse homem, e ele então começa a descrever, que eu vou ler para vocês, gente, porque é um trecho tão lindo que eu não queria perder. Mas Salu fala assim para Engar: o assunto sobre o qual tenho vontade de conversar e é relacionado a fatos novos, né? Que seria então essa doutrina que Jesus trazia, que vem ocorrendo em alguns lugares da Palestina e que tem chamado a atenção do povo, principalmente os mais sofridos. Um homem jovem, de beleza ímpar, fluente, dotado de sabedoria tão discreta quanto amável, percorre longas distâncias, reunindo por onde passa grande multidão. Ensina uma nova doutrina e orienta como viver, obedecendo às leis do grande Deus, afirmando que estabelecerá um reino, um novo reino, mas somente no coração daqueles que viverem a lei de Deus em espírito e verdade. A última vez que estive na Galileia, é Salu falando então em Engar, pude vê-lo e ouvi-lo. Não sei como,
nem porquê, mas meu coração disparou, tomado de uma forte emoção, ao contemplar a sua face. Quando ouvi sua voz, que mais parecia uma melodia, minhas entranhas estremeceram, como se um encanto me tivesse dominado. De fato, seu olhar, sua voz, suas palavras jamais saíram da minha mente, fazendo brotar um novo sentimento em meu coração. Ele continua então falando e termina dizendo assim: a minha vontade agora é estar onde ele se encontra, para novamente sentir a sensação de paz que invade o meu ser, trazendo alegria e esperança. Quando ele diz tudo isso para Engar, cada vez mais ele se enche então do desejo de conhecer esse profeta, de também ter essa mesma sensação de paz, de refrigério que tanto ele busca para aquele coração atormentado. E por conta do Salu, ele vem então depois a conhecer um outro cristão chamado Enéas, e que é um grande conhecedor das Escrituras. Trava então com Enéas também uma grande amizade. Certo dia, então, Engar, já necessitando conversar com Salu, porque Salu passa não só a ser o seu amigo, mas também o seu confidente. E com vontade então de conversar com seu amigo Salu, ele vai até o centro de Jericó. E quando ele então está indo para o centro de Jericó, ele passa e ele vê à margem do caminho, sentado numa pedra, um cego. Ele deixa ali umas moedas e segue em frente, não conversa com ele. E essas idas até o centro de Jericó, ela se repete por várias vezes. E por várias vezes Engar dá uma moedinha para o cego e vai embora. Não tem com ele nenhum relacionamento, nada. Mais uma tarde ele resolve ir até o centro de Jericó para conversar então com o amigo Salu, e ele dispensa a montaria e vai a pé para o centro da cidade. E lá então conversa com o amigo, tudo, e no retorno para sua casa, ele ouve, no metade do caminho, ele ouve então uma melodia assim suave, que toca no coração. E ele então começa a prestar atenção de onde vem essa música. E ele percebe então que a música vinha do cego, sentado naquela pedra. Ele olha então, aproxima-se mais, olha para aquele cego, e naquele momento ele se enche de piedade, porque o cego estava lá suando, debaixo do sol escaldante. E ele sente então uma pena tão grande dele, e se aproxima mais e diz assim para ele: amigo, não queres que eu te leve até a sombra de uma árvore onde você possa se refrescar? E o cego então diz a ele assim: agradeço muito, meu amigo, mas não posso me ausentar desse lugar até que ele passe por aqui. E Engar então fica curioso e pergunta: ele quem? Aí ele diz assim: mas você não sabe? Ele, o Rabone, ele passará por aqui, é da família de Davi. E ele diz: mas quando isso vai acontecer? Ele fala: quando vai acontecer eu não sei, mas eu sei que quando ele passar por aqui eu serei curado. Engar fala assim: mas como você vai ser curado? Ele falou: eu sei, eu vou ser curado. E eles continuam conversando mais um pouquinho. Engar pergunta assim: mas qual é o seu nome? E ele diz então: meu nome é Bartimeu, meu pai se chamava Timeu, meu pai se chama Timeu. Engar então conversa com ele mais um tempo e sai. Mas ele sai muito pensativo e muito reflexivo, porque ele pensa assim: meu Deus, de onde que esse homem tira tamanha fé e tamanha confiança? E isso toca profundamente a Engar. Ele volta para sua casa e por uns dias ele não volta até o centro de Jericó.
Ele estava lá resolvendo alguns problemas, alguns assuntos que estavam pendentes na sua propriedade em Sicília, e ele não pôde sair. Mais uma tarde, bate nele aquela vontade louca de conversar, ir lá e se desabafar um pouquinho com o amigo Salu, e ele vai para o centro de Jericó. Passando então no local onde fica o cego não estava. E ele então resolve procurar o cego lá no centro da cidade. E procura por ele e o encontra. E quando ele o encontra, pergunta então, amigo, já tem alguma novidade? Já sabe quando é que esse profeta vai passar aqui por aqui? E ele diz assim, não, eu ainda não sei. Mas eu tenho certeza que quando ele aqui passar, eu serei curado. E aí Gá pergunta para ele, mas o que te leva a ter tanta confiança de que ele vai te curar? E ele diz assim, então, olha, eu tenho ouvido falar de tantas coisas que ele tem realizado e tenho comigo que ele é verdadeiramente o Messias prometido. E sendo ele um homem bom, sábio, um homem que tem curado a tantos outros, por que não curaria a mim? Engar então olhando para ele diz assim, olha, então quando você souber, quando ele passar por aqui, quando ele for passar por aqui, por favor, você me avisa. E ele disse, claro, eu te aviso sim, mas por quê? Você também precisa ser curado? E ele diz então para o cego, ele diz assim, meu amigo, as minhas chagas são muito piores que as suas, porque as minhas chagas, elas são internas, elas estão dentro de mim. Ele fica então em silêncio e sai, vai conversar então com o amigo Salu. Volta de novo para sua casa e fica lá. Um dia à tarde ele recebe então a visita de Bartimeu, que vai até a sua propriedade. E ele diz assim, olha amigo, mas o que te traz até aqui? E ele diz assim, trago novidade. Fiquei sabendo através de alguns caravaneiros que o Messias já saiu de lá e já está a caminho de Jericó. E ele pergunta, então, mas quantos dias isso vai demorar? Ele falou, olha, quantos dias eu não sei, porque o mestre, o Messias, ele costuma passar nas cidades, nas vilas, nos povoados, para ensinar, para curar. E isso, então, não tem como eu saber quanto tempo, mas deve demorar mais ou menos de 30 a 60 dias. Engar então resolve, sabendo a data mais ou menos que esse profeta passaria por ali, ele resolve então ir até Pérea, buscar então uma filha que estava lá, e que quem for ler o livro vai saber porque essa filha estava lá, tá? Não vou dar spoiler. E aí ele vai para buscar essa filha, mas a viagem também é bastante tumultuada e demora, tem bastante contratempos, e o tempo dele lá demora mais do que o esperado. Quando ele retorna então a Jericó, ele fica uns dias na sua casa, na sua residência, e descansando da viagem. E quando ele se vê então descansado, ele resolve ir conversar com o amigo Salu, porque o amigo Salu também tinha acompanhado ele nessa viagem até Pérea. E ele vai conversar então com esse amigo Salu. Quando ele passa, então ele não vê novamente o cego sentado lá na pedra. E ele vai então para o centro da cidade. Lá chegando, então ele vê um agrupamento de homens e ouve quando um desses homens diz assim, mas você viu? O cego Bartimeu foi curado pelo profeta. Ele fica desesperado. Ele sai dali correndo e vai até o amigo Salu. A hora que chega lá, Salu confirma com ele que o Messias já havia passado por Jericó e estava agora a caminho de Jerusalém. A nossa narrativa termina aqui. Quem quiser saber mais o que vai acontecer, só vão ter que ler o livro. São 2, tá? Não faça como eu, que li um livro só e depois tinha continuação e eu não tinha outro. Tive que ir lá, encomendar esse livro para depois saber o final da história. Bom,
Mas, gente, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, de 46 a 52, ele vai nos trazer essa passagem, dizendo assim: dirigem-se a Jericó. Saindo de Jericó, ele, os seus discípulos e uma considerável turba, Bartimeu, o filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus o Nazareno, começa a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que fizessem silêncio. Ele, porém, gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse: Chamai-o. E chama o cego, dizendo-lhe: Anima-te, ergue-te, ele te chama. Ele, lançando fora então o seu manto, saltando, foi até Jesus. Em resposta a ele, Jesus disse: Que queres que eu te faça? E o cego lhe diz: Ramone, que eu volte a ver. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver e o seguiu pelo caminho. Essa passagem também está em Mateus e em Lucas. Lucas e Marcos, a passagem está bem parecida. Mateus está um pouquinho diferente, mas a de Marcos é mais completa. Bom, a gente viu então, que Jesus, ele ia no caminho, passando pelo caminho, e nesse caminho estava quem? Cego, surdo, mudo, paralítico, enfermo de todo tipo, de toda espécie. Mas somente Bartimeu grita. Só ele toma uma atitude de gritar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e grita. E Jesus então ouve o seu grito e vai e pede então para que tragam o cego até ele. Queres que eu te faça? Que eu veja. Olha a atitude, olha a certeza, olha a confiança. Ele não disse assim a Jesus: Ah, Senhor, o Senhor faz o que o Senhor acha que pode fazer, o Senhor acha que eu mereço. Não, ele não fez isso, ele disse que eu veja. Ele teve uma atitude positiva. E se nós formos ver a história, e como a gente vê aqui a história de Bartimeu, a gente vê que ele era um homem que tinha tudo para desistir da vida. Vivia esmolando, não tinha nenhuma perspectiva, era cego, vivia da caridade alheia, não tinha perspectiva. E além de tudo isso, ele não tinha também nome. Porque Bartimeu não é um nome. Bar significa filho de. Timeu era o pai dele. Então o nome que ele usava significava filho de Timeu. Ele vivera até essa idade sem mesmo ter um nome. Era, na verdade, aquele invisível socialmente, que vivia sempre à margem do caminho. Então ele tinha tudo para desistir, mas ele não fez. Quando ele teve a oportunidade, ele gritou bem alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele fez isso com tanta força, com tanta decisão, que ele chama a atenção de Jesus, que pede então que o tragam. E aqui tem um questionamento muito importante, porque Jesus não vai até o cego. Ele pede para que o cego venha até ele. Isso é um ensinamento que Jesus nos dá, é uma lição que ele nos dá através de Bartimeu. Por quê? Porque ele mostra que quando nós estamos desanimados, nós estamos com falta de confiança, que nós achamos que nós estamos lá rejeitados, esquecidos por Deus, Ele está presente, Ele está ali, Ele está conosco, mas basta o quê? Que nós nos levantemos e vamos até Ele. Nós temos que fazer essa ação de ir, levantar,
andar, caminhar, ir para frente. Era isso que ele fala, Bartimeu fez, era isso que ele queria, que é que nós façamos. Não é ficar sentado esperando que as coisas venham, porque não foi ele que disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não disse assim: eu vou para vocês, tá? Que está sobrecarregado. Não, ele fala: vinde a mim, para que nós busquemos ele em todas as situações. E quando nós nos sentimos, então, às vezes, desanimado ou incapacitado de resolver qualquer situação, busquemos a Jesus. Ele está ali, ele está pronto para nos auxiliar. E ele deixa esse ensinamento aqui para nós, para que nós busquemos, e é o que ele faz, porque se nós estamos à margem, veja só que interessante, isso eu nem ouvi numa palestra do Haroldo, faz muitos anos já, um bom tempo, eu não vou saber contar, porque mas eu me lembro que o Haroldo, numa palestra que ele falava do cego de Jericó, ele dizia então que Jericó é uma cidade baixa, né? Se a gente vê, porque a gente fala assim, né, que descia para Jericó, porque é uma cidade baixa. Isso significava o quê? Que as vibrações ali daquele lugar também não era uma vibração muito elevada. Por quê? Porque tinha um comércio, era uma cidade de comércio, onde tinha disputa de poder, né? E o cego Jericó, o cego Bartimeu, ele estava onde? Na saída de Jericó. Então, o que pode nos mostrar? Isso era Haroldo explicando, tá, gente? O que isso pode nos mostrar? Que Bartimeu estava numa situação já de que ele já estava deixando essa situação de materialismo, ele já tinha entendido isso, essa coisa do materialismo, ele já estava deixando isso. Por isso que ele já estava à saída de Jericó e à beira do caminho, esperando então ser socorrido. Então, o que nós aprendemos aí? Qual a lição que nós tiramos disso daí? Que nós também temos também que deixar essas coisas materiais, essas coisas que muitas vezes nos causam aflição, e sairmos dessa situação e buscarmos uma vibração mais elevada, porque aí nós vamos sentir a presença mesmo de Jesus, desses espíritos amigos que são sempre a nos amparar, nos acolher e a nos socorrer. Mas tem outro detalhe também nessa passagem, quando o Marcos vai dizer aqui que quando ele é chamado lá, ele lança fora o manto ou a capa, ele joga. Lá naquela época, em Roma, todos esses mendigos, né, essas pessoas, eles tinham que ser cadastrados lá no reinado, lá romano, eles tinham que ter esse cadastro, todos. E ao serem cadastrados, eles recebiam um manto ou uma capa. E essa capa tinha o selo de Roma. E tinha uma frase escrita nessa capa que dizia assim: este é um homem miserável, depende de esmola. Olha que humilhante, olha que situação. Mas era o que eles tinham. Eles tinham que se sujeitar a isso para poder sobreviver dessa esmola, porque eles não tinham outra coisa com que eles se apegarem. E aí, o que a gente pensa? A hora então, muitos desses mendigos, eles não conseguiam essas capas, eles não conseguiam passar por aquela avaliação feita pelos romanos, eles não passavam pela avaliação, então eles não podiam receber a capa. Então, quando Bartimeu joga a capa, ele corre um risco muito grande, porque naquele momento ele joga a capa com toda certeza, aquele que não tinha, pega essa capa. E se ele vai até Jesus e não recebe a cura, imagina a situação que ele ficaria. Mas a confiança dele era tamanha que ele joga a capa e ele não pensa naquilo que pode acontecer, ele vai, ele salta, como ele diz que ele salta para Jesus, ele não olha para aquele manto. Quantos de nós, e aí agora a gente vai fazer uma perguntinha meio, quantos de nós já jogou a capa?
Nós vemos, gente, muitas pessoas, às vezes, né, em casamentos infelizes, conflitantes, querendo a paz, mas não joga a capa. Ou então está num trabalho que não se sente feliz, se sente injustiçado, se sente incomodado, mas não joga a capa. Quantos de nós não jogamos a capa do orgulho, a capa do egoísmo, da insatisfação? Quantos de nós? Eu tenho uma amiga, ela tem um casamento bastante difícil, bastante conflitante. É aquele casamento assim que ela faz o que o marido come, ela veste o que o marido gosta, ela usa tudo que o marido quer. Uma vez nós fomos viajar e ela foi comprar uma roupa, ela tirou a foto da roupa, mandou para ele para ver se ele gostava, para ela comprar, porque senão ela não comprava. Viu uma bolsa, eu queria levar essa bolsa tão linda, mas eu vou ver se pode. Mandou a foto para ver se ela podia comprar a bolsa. E aí a gente conversava, eu falava, mas para que isso? Por que você não senta, conversa, né? Coloca as coisas que você também gosta. Casamento é isso, é os dois, é participando dos dois, não é só ele. E ela falava assim, é melhor que seja assim, porque se eu for reclamar, ele vai falar assim, pede o divórcio. Eu falei, por que você não pede? Porque se eu sair de uma porta, entra outra pela outra. Eu falei, e aí? Aí ela falou assim, aí quer dizer, ela vai usufruir exatamente para não ter que dividir os bens. Então, o que acontecia com ela? Ela não jogava essa capa, ela sofria, ela se anulava, aliás, ela se anula, mas ela não joga a capa. Eu não estou aqui dizendo, gente, pelo amor de Deus, que todo mundo vai jogar a capa dos casamentos, não. Pelo amor de Deus, não é isso. É a situação, né? Cada um vive uma situação que muitas vezes é muito conflitante e que você pensa assim, mas até que a morte nos separe. Mas muitas vezes até se a morte nos separe, vai trazendo tanto prejuízo para o seu espírito, que às vezes não vale a pena. Então nós temos que aprender, gente, a começar a desfazer dessa capa, a desfazer de tudo aquilo que a gente não quer mais, que está trazendo prejuízo para nós. E foi o que Bartimeu fez. Ele jogou a capa. Ele não quis saber se ia ser curado, se ele não ia ser curado. Ele jogou a capa, e seja o que Deus quiser. Ele teve atitude, ele teve coragem. E é isso que às vezes nós precisamos ter. Muitas vezes nós estamos sentados lá na beira do caminho, é lógico que é uma forma figurada, né? Mas às vezes nós estamos lá numa situação difícil, mas a gente não larga, a gente acha que não tem jeito, e fica assim, não tem jeito, e fica por isso mesmo. Eu queria determinadas coisas, mas é difícil, não tem jeito. Tem jeito. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, que eu aliviarei. Joga essa capa. Vamos crescer, vamos evoluir, vamos nos melhorar. Vamos enxergar, vamos ver, vamos ser como Bartimeu e ter esse poder de ver. Nós vemos que se a gente for olhar no Evangelho, a gente não vai ver mais lugar nenhum falando de Bartimeu. É só essa passagem e a gente não vê mais. Mas nem é necessário que se diga mais a respeito. Por quê? Porque ele encontrou o caminho dele. Ele se apoderou daquilo que ele podia e foi em frente e seguiu, tendo como meta e tendo como objetivo sempre Jesus, não mais o homem, os homens, não mais as fantasias, não mais aquela capa do conforto. Não. Então ele seguiu, e a gente não vê mais falar, mas muito provavelmente ele foi muito bem obrigado ao lado de Jesus, trabalhando com ele, com toda aquela situação que Jesus vivenciou. Ele esteve lá, aprendendo, evoluindo, crescendo, seu espírito ganhando muito mais
mais ensinamento, muito mais confiança. E é exatamente isso que nós temos que fazer. Emmanuel vai falar no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele vai dizer assim, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Marcos, porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho objetivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas com amor e justiça, e possuiremos o reino, a nossa alegria mortal. Então, não é necessário que nós cheguemos até Jesus e coloquemos então aos seus pés aquela bagagem de rogativa. Não, e aquela coisa, não. Basta que nós peçamos a Ele que nos dê o dom de ver, mas ver todas as possibilidades que nós temos e que nós possamos seguir então esse caminho, mas confiantes, com bastante confiança. Que nós possamos ser também o Bartimeu do caminho, com fé, com decisão, com coragem, para vencer mesmo, todas as dificuldades que o dia a dia vai nos apresentando, deixando então que a gente possa ver as possibilidades que todos os dias nós temos à nossa frente, as oportunidades que Deus nos dá a cada segundo da nossa existência. Que nós não passemos essa encarnação ou essas oportunidades sem construir alguma coisa de positivo, mas que nós, pelo menos, conseguimos evoluir um pouquinho, que o nosso espírito possa chegar do outro lado com uma bagagem um pouquinho melhor do que aquela que nós trouxemos quando aqui chegamos. Gente, a mensagem que eu tinha para vocês para hoje é essa, e que Jesus nos abençoe, nos envolva, nos ilumine, nos dando então sempre bastante confiança, bastante segurança, para que nós possamos vencer então as dificuldades do dia a dia. Muita paz a todos, muito obrigada pela paciência. Terezinha, essa está sempre disposta, aceita todos os convites. Os convites, eu acho que é na seara do Cristo. Estava refletindo aqui que você trouxe. A gente vê muito no mundo que nós estamos vivendo atualmente, as buscas das pessoas estão um pouco confusas. Então, às vezes a gente nem sabe direito o que pedir para Jesus. Nós nem conseguimos identificar a nossa missão. E isso é muito importante que você trouxe, porque nós precisamos refletir sobre isso. O que estamos fazendo aqui? Se fôssemos pedir alguma coisa para Jesus, o que pediríamos? Bartimeu sabia o que pedir. Será que a gente vai saber exatamente o que a gente precisa? Então, obrigada, Terezinha, que Deus a recompense na sua trajetória. Chegamos ao final de mais uma quarta-feira, mais uma noite de ceia, de luz, e vamos pedir aos nossos leitores, aos leitores da casa, que possam estar mais uma vez conosco, nos orientando, nos permitindo termos um momento de paz, vamos dizer assim, de forma íntima, porque o que a Terezinha falou no fim, a gente jogar a capa, é entrar de cabeça na doutrina, é vivê-la, não lê-la. E essa é a grande diferença e a grande dificuldade que todos nós temos, é vivenciar. Mas vamos persistir, E então, agradecer por tudo que temos recebido e continuarmos tentando e estarmos aqui na próxima quarta
para recebermos um pouco mais de Deus. Possamos voltar aos nossos lares em paz, tranquilos, como dizia o Senhor, sem embalar, né? Direitinho para casa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, e perdoa as nossas dívidas, como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, pois tu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja. Boa noite a todos.